do Interp, porque a gente vai falar sobre uma ação muito interessante que está acontecendo, que é devolver agora de direito, papel passado e tudo, a terra para aquelas comunidades, aqueles povos tradicionais, aquelas pessoas que já vivem naquela comunidade. A gente já falou sobre isso quando foi a entrega de posses de terra para os indígenas. Hoje a gente fala para aquelas comunidades nativas, aquele pessoal que vive lá na região da Serra da Capivara. Lá, como nós sabemos, são povoações antigas, bastante antigas, e muitas dessas pessoas, dessas famílias, nunca tiveram a propriedade de terra. E esse trabalho vem sendo feito. Só agora, recentemente, foram 719 títulos de doação de terra para pequenos produtores rurais da região de São Raimundo Nonato e Campo Alegre do Fidalgo. Inclui a área da Serra da Capivara. Vamos conversar então com o Chico Lucas, que é diretor-geral do Interp. Oi, diretor, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Cíntia. Bom dia a todos os telespectadores da TV Jornal. Bom, primeiro eu queria saber como o Interp conseguiu, né? Porque para poder fazer esse trabalho em larga escala, como vem sendo feito, em grande entrega, grande quantidade de títulos, acredito eu que vocês devam ter feito um trabalho muito minucioso, demorado, para poder legalizar essas terras, para propor a legalização dessas terras, um mapeamento, a busca disso em termos de realmente para saber se aquelas pessoas têm direito a esse pedaço de terra. Como é que vocês fizeram isso? Que trabalho foi esse? Como é que os povos vêm recebendo finalmente essa posse da terra? Cíntia, na verdade, essa é uma luta antiga das comunidades, né? Você tem várias pessoas morando há séculos, há anos, décadas, sim, em determinados territórios e não tem o documento da terra. Então, o governador Hélio Dias, ele fez essa determinação para que a gente conduzisse. Entrou um pouco da nossa experiência como advogado, a gente fez esse trabalho, e principalmente o esforço da equipe em modernizar o Interp, então a gente digitalizou. Depois a gente foi nas fontes históricas. A gente tinha que vencer, a gente tem que vencer ainda essa questão histórica, de como se deu a ocupação do território. Então a gente contratou a Universidade Federal do Piauí, ela fez um levantamento de todos os documentos históricos, o que tinha no Arquivo Público do Piauí, do Maranhão, do Rio de Janeiro, as Sesmarias, para a gente saber e o que tinha sido titulado no passado. E depois a gente está fazendo esse levantamento das comunidades. O Piauí hoje tem 154 comunidades, entre indígenas, quilombolas e tradicionais. Então, a primeira coisa, havia uma discussão se havia ainda povos indígenas no Piauí, porque o processo de ocupação foi muito violento. Nós tivemos massacres contra as rebeliões do Mandu Ladino, do Bruenque, ali na região de regeneração. Então, havia um discurso de que não existiam mais povos indígenas. Mas isso é uma falácia. Nós temos um movimento, nós temos em torno, no último censo, 3 mil indígenas no Piauí. O IBGE vai fazer o novo censo e já está fazendo essa discussão sobre as comunidades. Além disso, nós temos mais de 100 comunidades quilombolas, principalmente no Vale do Rio Canidé, no Vale do Rio Piauí. Então, tudo isso foi feito um trabalho para que a gente garantisse segurança para essas pessoas. Então, no ano passado, nós titulamos 4 quilombolas, uma comunidade indígena e uma comunidade tradicional. Esse ano, nós já titulamos uma comunidade indígena. Esta semana, nós vamos titular mais uma comunidade quilombola, que é a comunidade de Sabonete, em Isaías Coelho. E, muito brevemente, nós vamos ter a primeira comunidade quebradeira de coco do Brasil titulada, que é a comunidade Boa Esperança, que fica em Esperantina, na data Coité, garantindo que essas pessoas que eram invisibilizadas, elas tenham acesso à terra. Além disso, nós estamos fazendo um trabalho com os pequenos agricultores. Piauí tem mais de 200 mil estabelecimentos rurais, são quase um terço da população do Piauí vive no campo ainda, principalmente nas cidades menores, e a gente está fazendo esse trabalho. Nós já chegamos ao número de 10 mil títulos, só esse final de semana, né, na última semana foram 719 no território da Serra da Capivara. Eram pessoas que viviam no entorno do parque, viviam até dentro do parque. Com a criação do parque, elas tiveram que sair, foram colocadas em 2 glebas chamadas Serra Branca e Serra Vermelha, e essas glebas, lá nós temos 10 núcleos de povoamento, nós entregamos agora o Alpercata, Sítio Novo,
e Nova Jerusalém. Vamos entregar também, essa semana, títulos em Curimatá, Santa Filomena e Cristino Castro. E a ideia é que a gente consiga superar esse problema, que era um problema muito sério no Piauí, que era a questão do acesso à terra. Em algum momento, Cíntia e telespectadores, nós tivemos a questão da terra, né? A luta pela terra. E isso foi vencido, a gente conseguiu resolver. Agora, a luta pela regularização da terra. As pessoas vivem na terra, já têm acesso a serviços básicos, como energia elétrica, às vezes água. A água é um problema ainda sério que o Estado está enfrentando com os poços, com sistemas de abastecimento. E agora nós estamos entregando um documento. E amanhã, Cíntia, nós vamos fazer uma audiência pública aqui em Teresina, na Vila Real Copagro, na Vila Embrapa, começando o projeto do urbano, né? Que é um problema em Teresina. As vilas de Teresina, elas também são irregulares, e a gente vai começar esse trabalho de regularização das vilas de Teresina para entregar o documento da terra. Vamos começar pela Vila Real Copagro e Vila Embrapa. São em torno de 200 famílias na Vila Real Copagro e 180 na Vila Embrapa, que nós vamos fazer esse trabalho para entregar os títulos em breve para essas famílias. Olha, Chico Lucas, eu considero esse um dos trabalhos mais importantes que vem sendo feito atualmente, porque imagina o que é você viver a vida toda, todas as gerações da sua família viverem num lugar como, por exemplo, a região da Serra da Capivara. E aí, de repente, o turismo explode naquela área e, de repente, aquelas pessoas que chegam de fora, muitas vezes de forma irregular, começam a ocupar. A gente tem uma situação, por exemplo, no nosso litoral, acontecendo isso abertamente na região de Cajueiro da Praia, a população denunciando. E lá é mais complicado porque da União é difícil para o governo intervir para fazer alguma coisa. Mas o que está sendo feito é exatamente garantir que as pessoas não sejam expulsas da sua terra com o desenvolvimento, o que significa que é desenvolvimento social, porque você não vai deixar a pessoa para trás pelo fato de você querer uma usina, uma grande indústria no local. Então, assim, eu fico imaginando como é que essas pessoas recebem, qual está sendo a experiência no momento em que esses títulos são entregues. Olha, eu vim de uma experiência com os advogados, né? Na OAB, aquele negócio terno e gravata, tudo muito formal, mais formal, o mundo jurídico é mais formal, o mundo da justiça, natural. E, de repente, eu venho para esse mundo dos pequenos agricultores e tem sido uma experiência fantástica de vida. Eu tenho ficado muito feliz de ter contato com essas pessoas que são simples, que são honestas, que são verdadeiras. A gente viaja, é bem recebido, com muita alegria, com muita festa. Para mim é marcante um exemplo de um senhor de 101 anos em Alvorada do Gurgueia, que em Colônia do Gurgueia, ele vivia no assentamento Aliança desde 1962. E no meio da Covid, a gente foi entregar os títulos e os netos, bisnetos, dizendo: não, vovô, não vá não, que a Covid. Ele disse: meu filho, se eu morrer lá, eu estou feliz demais, porque eu espero isso há quase 50 anos. Então, isso, para mim, é muito marcante. A gente fica muito feliz. Tem um efeito colateral que eu estou engordando, né? Porque comida boa, comida né? Demais que Comida oferece. boa, Então, comida boa. Chico Lucas, eu vi na sua rede social a Sebastiana, a sanfoneira Sebastiana. Fiquei curiosa para saber se ela foi uma das beneficiadas, a família dela, ou se ela estava lá só para animar o evento. não, ela vive na comunidade Sítio Novo. Ela estava numa felicidade, inclusive no outro dia. Eu vi. Eles fizeram um churrasco, eu não pude ir. Até o Carlinho Gordo, que é o maior repentista da região, fez um repente reclamando que esperaram lá com um bode assado e eu não fui lá visitá-los, né? Então, a Sebastiana é a sanfoneira, né? A região lá de São Raimundo Nonato, do Inocêncio, é conhecida como a terra da sanfona, né? Então, a Sebastiana era alegria só. Ela disse que ainda vai fazer uma festa e eu vou lhe convidar, Cíntia, para a gente ir lá. Porque tem muitos assentamentos ainda na Serra Branca e Serra Vermelha. A Sebastiana é sensacional, gente. Ela realmente é E eu vi a animação dela, achei ela muito, muito animada. Estou até pedindo aqui para a produção para procurar o vídeo
que está lá Ela até dançou com o na rede. governador lá, tem um vídeo no Instagram dela, ela dançando com o governador. Aham. Não, a Sebastiana, e eu acho que é muito simbólico que ela esteja aí nesse hall de pequenos produtores, porque assim, a Sebastiana é uma grande lutadora. Para quem não a conhece ou quem não conhece a história dela, ela é uma mulher de luta. Se há um símbolo daquela região, do sertão, da dificuldade da seca, mas ainda com aquela alegria, ela de fato é muito representativa. Eu acho que a alegria dela disse muito sobre o que significa esse momento. Então, juntando tudo, esses agora dessa região, com todo aquele mapeamento em relação às terras indígenas, qual o total de títulos de posse que já foi entregue? Nós já titulamos 10 mil famílias, mais de 10 mil famílias, de pequenos agricultores. Os territórios tradicionais, eles são contabilizados como título coletivo. Então, apesar de, às vezes, atingir um número grande de famílias, dezenas ou até centenas, é um título só. Então, o território indígena Cariri, em Serra Grande, em Queimada Nova, foi um. Agora nós entregamos para os Tabajaras de Piripiri e vamos regularizar. O governador assinou sexta-feira o decreto do terceiro território indígena do Piauí, que é o território Nazaré, em Lagoa de São Francisco, é a comunidade Tabajara Tapuio, que vive lá na região de Pedro II, né? Então, é o terceiro território indígena. O Piauí, que não tinha nenhum território, passou para ter 3 territórios. A gente quer chegar ao número de 5, porque tem mais 2 territórios no sul do estado, na região de Santa Filomena, que são os Gamelas. E aí você tem o governo federal sem ter nenhuma atenção com esses povos, com essas comunidades. Você teve o sucateamento do INCRA, que não tem mais dinheiro. Você tem a questão do serviço quilombola, está sucateado. A FUNAI não trabalha aqui no Piauí e a gente está conseguindo avançar. Para você ter uma ideia, Cíntia, no ano passado, o Brasil titulou 5 comunidades quilombolas. No Brasil inteiro, 4 foram no Piauí, 1 no Tocantins. Esse ano, a primeira do Brasil vai ser aqui. Isso se deve a muitos homens e mulheres que lutam. Olha aí a Sebastiana dançando. Ela que puxou, ela alegria só. Não, ela estava muito alegre, eu vi, ela estava muito alegre. Eu vi, a fala dela estava muito alegre. Sim, você dizia e eu acabei interrompendo. A gente vai titular essa semana a primeira comunidade quilombola desse ano. A nossa meta é dos 154, a gente conseguiu 6 no ano passado, esse ano é 10, são 10, para esse número. Então, assim, hoje o Piauí passou de um lugar que não tinha uma política pública para as comunidades tradicionais, para um estado que é referência, porque hoje a gente está conseguindo avançar, graças à luta dessas mulheres, como a Sebastiana, como a Cacique Francisca, como a nossa gerente de povos e comunidades tradicionais, a Maria Rosalina, que é fundadora do CONAC, que é quilombola, mora na comunidade quilombola Tapu, em Queimada Nova. Então, essas mulheres, é isso que é interessante. Eu percebo nessas viagens, Cíntia, que essas comunidades elas são quase um matriarcado. Quem segura a terra é a mulher. Né? Então, a gente vai entregar agora, na gestão da nossa futura governadora Regina Souza, a primeira comunidade quebradeira de coco do Brasil, porque as quebradeiras de coco ela tem uma luta pelo babaçu livre, para ter acesso ao babaçu. Elas nem lutam em outros estados pela terra. E aqui no Piauí nós vamos titular a comunidade Boa Esperança, em Esperantina, que é a comunidade que fica lá na região da Data Coité, a primeira comunidade quebradeira de coco, marcando aí a ascensão de uma mulher que veio do campo, que é quebradeira de coco, que nunca esqueceu as suas origens e que faz muito, e olha que ela é a coordenadora desse trabalho, que é a vice-governadora Regina Souza. Verdade. Chico Lucas, muito obrigada pela sua participação. O Moreira, lá do El Shaddai, está me dizendo aqui que os produtores de lá também vão ser beneficiados, né? O El Shaddai é daqui de Teresina. A gente está começando a fazer um trabalho. Teresina era uma situação um pouco mais diversa, eu precisei me debruçar, a gente está estudando, então a gente vai fazer Urbano, Vila Real Copag, Vila Embrapa, está fazendo já o referenciamento do Árvores Verdes, que é na região ali da Santa Teresa, porque o INCRA com a município de Teresina está fazendo a Santa Teresa, então a gente está pegando o entorno, Pimenta, Árvores Verdes, e o Moreirão, que é uma figura, né? Ele tem uma luta muito grande com a comunidade El Shaddai. O governador assinou o decreto de desapropriação para que a gente possa regularizar a situação dessas centenas de famílias que vivem e produzem. É um dos assentamentos
mais produtivos. É bonito o trabalho do Moreirão. Muito bonito. Os produtos, inclusive o artesanato, eu tenho um chapéu lá de palha também tem um, ele me deu. É, muito bom. É linda. Muito bom, bacana. Chico Lucas, muito obrigada, parabéns pelo trabalho da equipe todo aí. E, de fato, volto a dizer, é extremamente relevante isso que está acontecendo aqui no Piauí. Enquanto muita gente, durante muitos anos, o Brasil brigou, lutou, foi motivo de ascensão, de queda de presidentes, que a reforma agrária, ainda hoje, uma expressão tão demonizada, o que está sendo feito aqui, mesmo de uma forma discreta, é uma forma de manter essas pessoas no campo e, por que não dizer, uma reforma agrária de maneira mais justa possível, porque para quem está no local e para quem produz no local. Obrigada. Que agradeço. Bom dia. Bom, depois da imagem